Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Começamos a falar então sobre taxas. Taxa é outra espécie tributária. Até então nós vínhamos falando sobre impostos, uma categoria de tributo, e agora a gente vai começar a falar sobre taxas, outra categoria de tributo. As primeiras informações que o CTN nos dá a respeito das taxas é que, primeiro, a competência é de todos os entes. União, Distrito Federal, estados e municípios podem cobrar taxas dos contribuintes. Segundo, só existem duas hipóteses em que podem ser cobradas taxas. Quais são elas? Quando há exercício regular do poder de polícia ou quando o contribuinte utiliza ou tem à sua disposição um serviço público específico e divisível. O que isso significa? O próprio texto da lei vai nos dizer. No artigo 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividades que a lei tenha como discricionárias sem abuso ou desvio de poder. Essa é a definição de poder de polícia e sempre que ela estiver acontecendo, o Estado tem o direito de cobrar alguma taxa sobre essa atividade. Exemplo. Sempre que a gente precisa abrir um estabelecimento físico, a gente vai precisar de um alvará de funcionamento. Isso é o poder de polícia em funcionamento. Então, eu tenho uma fiscalização, eu tenho um processo, uma vigilância. Todo esse serviço é um tipo de limitação da minha atividade comercial, no caso, que é justamente a definição do uso do poder de polícia. Em razão disso, eu pago uma taxa de fiscalização em funcionamento, que está nessa base de cálculo poder de polícia e pode ser da competência de qualquer ente estatal. O outro fato gerador são os serviços públicos, e a definição também está aqui na lei. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas e divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus usuários. Então, a segunda hipótese de fato gerador de taxa são serviços públicos específicos, divisíveis, efetivamente utilizados ou postos à disposição do contribuinte. E aqui nós tivemos, no artigo 79, a definição desses três conceitos para a gente entender, então, qual situação é essa que dá para cobrar taxa em razão do serviço público. Exemplo, taxa de coleta de lixo. Eu consigo esses três conceitos dentro dessa prestação estatal, individualizada, específica, efetivamente utilizada ou posta à disposição do contribuinte. Então, ela se enquadra nesses conceitos de fato gerador da taxa. Existe um dispositivo constitucional que determina que a educação pública não pode ter a cobrança de nenhum tipo de valores.
A educação pública no nosso país é de fato gratuita. A partir desse dispositivo, a gente extrai um conceito maior, que é: não se admite a cobrança de taxas daquilo que é dever do Estado e direito das pessoas, como, neste caso, a educação. Dessa análise, a gente extraiu uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 12, que determina que a cobrança de taxa de matrícula das universidades públicas viola a Constituição Federal. Por causa dessa análise toda, a gente sabe que tudo aquilo que é dever do Estado e direito de todas as pessoas não deve ser objeto de taxas. Então, não é todo tipo de serviço público que a gente vai ter a cobrança desse tributo. Justamente essa é a limitação. Sendo dever do Estado e direito de todos, ou não atingindo esses três princípios que estão aqui no fato gerador do CTN, postos à disposição ou efetivamente utilizados pelo contribuinte, específico e divisível, se não bater todos esses requisitos, não tem como fazer a cobrança de taxa. Então essa é uma vedação para a imposição de taxas. Além dessa, nós lemos no início, no parágrafo único do artigo 77, que as taxas não podem ter base de cálculo e fato gerador idêntico ao dos impostos, porque senão a gente teria duas cobranças em tributos distintos, e não podem ser calculadas em função do capital das empresas. Não importa se uma empresa está abrindo e está pedindo ali um alvará de fiscalização e vistoria, o valor dessa taxa que ela vai pagar pelo alvará não pode ser calculado em função do capital social que está lá dentro do seu contrato de constituição. São assuntos distintos e tem essa vedação bem específica. Então nós temos, de modo geral, como vedação a instituição de taxas. Não posso cobrar taxa por aquilo que é direito de todos e dever do Estado. Não posso cobrar taxa que tenha base de cálculo e fato gerador idêntico a um imposto. E não posso calcular o valor de uma taxa com base no capital de uma empresa. O CTN traz ainda o artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Como é que a gente vai saber que tipo de taxa vai ser cobrada por cada ente? O artigo 80 nos diz que a legislação de cada ente vai especificar qual é o âmbito de competência de cada ente federativo. Então, se a gente abrir lá a Constituição Federal, a gente vai ver: compete à União atuar sobre esses assuntos, compete aos estados sobre esses, aos municípios isso, ao Distrito Federal isso. Essa determinação de competência impacta aqui na hora de determinar qual ente federado vai poder legislar sobre cada tipo de taxas.